O ministro Alexandre de Moraes desbloqueia 8 redes sociais da Carla Zambelli, que está presa na Itália, porque ela foi condenada a 10 anos aqui no Brasil, fugiu e agora está presa na Itália, esperando o pedido de extradição feita pelo país. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes diz que não há necessidade de deixar bloqueado as redes sociais de Carla Zambelli, sendo que ela está presa. Só que ele faz o ressalvo que ela não pode, por hipótese alguma, fazer posts de ódio, propagar fake news, porque senão ele fará uma multa de R$20.000 por dia caso Zambelli descumpra a decisão do ministro e volte a propagar discursos de ódio, de desinformação. E a Carla Zambelli está em depoimento em videoconferência. Vamos assistir um pouco a fala dela. Na sequência, o relator da representação número 2 de 2025 poderá proceder à inquirição da representada. Em ato contínuo, será concedida a palavra ao advogado da representada, caso deseje inquirir a deputada. Logo após, dar-se-á início à inquirição da representada pelos parlamentares, observada a lista de inscrição. Cause tanto temor a essas pessoas da esquerda. Evidentemente, há atos dentro da jurisdição nacional, presidente. Se o senhor quiser me dar o tempo, eu não pretendo falar mais que meus 3 minutos, mas acho que é uma questão de ordem importante, porque aqui nós estamos diante de uma situação inédita. Pretende-se ouvir uma parlamentar presa em território estrangeiro por videoconferência. A CCJ não tem atribuição para requisitar diligências a autoridades estrangeiras. Assim, do ponto de vista objetivo, a gente pergunta qual a autoridade competente que formalizou esse pedido. 2, qual a base jurídica que sustenta a realização dessa oitiva internacional. Na ausência de resposta clara, requer o sobrestamento do ato, assegurando à deputada apenas a defesa por escrito, como previsto no artigo 240, parágrafo 3º, inciso 1º do regimento. E continuo na minha questão de ordem, presidente. Por que a CCJ não tem autoridade para fazer uma personalidade jurídica, não tem personalidade jurídica internacional para requisitar ato em presídio estrangeiro? Como atuar? Assim, na prática, qualquer ato em presídio estrangeiro depende da cooperação jurídica internacional, que só pode ser conduzida pelo Ministério da Justiça e pelo Itamaraty em concordância com o país estrangeiro. Eu fiquei refletindo muito, presidente, sobre a oitiva de outro foragido, o Tagliaferro, foragido da Justiça brasileira, e que foi ouvido, e naquela oportunidade eu resolvi não vir. Achei que eu não poderia respaldar aquela oitiva ilegal e, na minha opinião, uma narrativa para uma extrema-direita golpista. Mas hoje, na vinda da Carla Zambelli, eu resolvi vir e fazer uma questão de ordem à CCJ. O senhor sabe do respeito que tem a Vossa Excelência. Não é uma questão pessoal, mas uma questão política. Nós estamos tratando de uma foragida com extensa lista corrida. A Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e perda de mandato pela invasão do sistema. Por 9-2, o STF decidiu condenar a deputada a 5 anos e 3 meses pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o emprego da arma de fogo. Sem contar onde é investigada, como no Covid-19, no inquérito do Covid-19 e também na distribuição de fake news. A deputada também foi condenada a pagar R$30.000 à Justiça Eleitoral por notícias falsas. Então, a lista é longa. Nós estamos diante de uma situação política do país que o povo clama para não tramitar anistia e para ser enterrada a PEC da blindagem, eu denominei a PEC da bandidagem. E nós estamos aqui na comissão mais importante da Câmara para ouvir uma bandida, foragida, com direito a depoimento, fala, interpelação. Eu já tinha ficado muito incomodada naquela oitiva com um hacker que a Zambelli ficava falando como uma cidadã normal, quando na verdade está fugindo do território nacional para não ser presa e ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma tentativa de que justiça não seja feita, não da parte de Vossa Excelência, da parte da extrema-direita brasileira.
30 segundos para concluir, para fazer essa questão de ordem. Ao invés de não vir como fiz no Tagliaferro, preferi vir e fazer essa contestação, esse questionamento, esse enfrentamento público, porque eu acho que é inaceitável. Inaceitável que a principal comissão da Câmara dos Deputados articule uma oitiva com uma foragida, condenada nacionalmente, foragida para não cumprir pena no Brasil, sobre os crimes que cometeu no Brasil, sem nenhuma interferência, sem nenhuma diligência, sem nenhuma anuência dos ministérios que seriam a prerrogativa para fazer. Para contraditar, deputado Éder Mauro. Perguntou se eu vou falar a verdade, mas eu juro aqui falar a verdade, nada mais que a verdade. E ele mesmo jurando falar a verdade, ele cometeu pelo menos uma infração que falaram aí, que é a respeito do que aconteceu. A parte do que aconteceu, que foi pública, eu acho, a parte em que eu conheci, que ele me abordou para tirar uma foto comigo, depois nós conversamos, ele queria um trabalho, eu perguntei para ele, antes dele querer um trabalho, eu perguntei para ele se as urnas poderiam ser fraudadas. Ele disse que qualquer objeto, naquele momento, o hacker, falar com um hacker era tão importante para mim. É importante porque desde 2013 eu luto pela aprovação do voto impresso junto com o voto eletrônico. Naquele momento eu tinha uma pessoa que poderia talvez ajudar a mostrar da importância de se ter 2 votos, né? Um eletrônico e um impresso. Eu sou auditora de carreira, trabalhei em 4 das 5 maiores empresas do mundo, na área de consultoria e auditoria interna. Então, para isso para mim é muito importante e é uma pauta muito importante desde 2013, desde antes, 2013, antes de eu ser deputada, já era uma pauta importante. Quando eu levei para